Olá, meninos! Estamos aqui, né, para nossa segunda aula do portal NetEscola e nosso assunto de hoje é sobre áreas. No, Quando vocês acessarem aí a aula 2 do oitavo ano, né, vocês vão ter essa frase aí, ó. A inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças, de Stephen Hawking. Stephen Hawking. Acredito que seja isso, né? De inglês não somos lá muito boa. Então, essa é a foto dele. Ele foi um cientista, morreu há 2 anos atrás, morreu em 2018. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história dele, porque nós podemos acessar esse site que está aqui, né, disponível para gente. E vocês vão saber um pouco mais da brilhante carreira desse físico aí. Mas não tem muita relação com o assunto de vocês, é mais a nível de curiosidade mesmo. O assunto que vocês vão estudar é sobre a área de figuras geométricas. Então, para início, aparece aí já área. A área de uma figura é a medida equivalente à superfície. As figuras, as unidades de medida utilizadas no cálculo de área são km com elevado ao quadrado aí, né? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. O que é mais comum da gente utilizar é o quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas outras unidades nós quase não utilizamos. Ó, vamos começar lá da menor. Milímetro seria eu pegar 1 metro e dividir em 1000 partes. Uma parte dessas 1000 de 1 metro eu chamo de milímetro. Na régua vocês têm os milímetros, que a cada 1 centímetro vocês têm 10 risquinhos ali no meio. Cada risquinho daquele é 1 milímetro. Centímetro seria eu pegar 1 metro, dividir em 100 partes e eu tenho uma parte dessas equivale a 1 centímetro. Usando a régua lá, 1 centímetro vocês conseguem ter uma boa noção do que é o tamanho disso. Decímetro, eu pego 1 metro, divido ele em 10 partes. Uma dessas partes eu chamo de decímetro. Equivale a 10 centímetros. As unidades que estão acima de metro, elas são maiores. O decâmetro seria equivalente a 10 metros, hectômetro a 100 metros, quilômetros, 1000 metros, ok? Aí quando a gente fala em quadrados, em metro quadrado, em quilômetro quadrado, eu vou já explicar para vocês a diferença aqui, mas só para vocês terem uma noção desses termos aí, em relação ao metro, né, que é uma medida padrão, no caso. Os outros são submedidas ou sub é quando é menor, né? Ou uma medida maior do que metro, mas o padrão é usar o metro. Tem um vídeo aí explicando um pouco sobre o que é área, fala também o que é perímetro, mas ele usa basicamente quadrados e retângulos. Não tem muita explicação sobre as outras figuras que nós vamos ver na sequência aí no texto. Para a gente calcular, entender o que é uma área, vamos pensar nesse quadradinho que está bem aí no meio, ó. Ele tem 6 metros por 6 metros. E imagina uma sala com essa medida, 6 por 6, e você vai colocar piso. Cada piso, ele tem o tamanho de 1 metro quadrado, que é 1 metro por 1 metro. Então, quantos pisos vão caber nessa sala? Cada piso que mede 1 metro por 1 metro, ele tem 1 metro quadrado de área. Então, eu vou colocar 6 pisos na largura e 6 pisos no comprimento.
Se vocês contarem cada quadradinho menor que tem dentro, escrito assim, 1 metro quadrado, 1m elevado a 2, vocês vão chegar que nós temos 36 quadradinhos menor dentro desse quadrado maior, que seria multiplicar 6 vezes 6. Então, se eu falo de área, eu quero saber quantos quadrados de 1 por 1 cabem na figura que eu estou utilizando. Nesse caso, a figura está com medidas de metro. Se fosse centímetro, eu faria quadradinhos de 1 por 1 centímetro, tá bom? Para evitar esse desconforto de fazer esse quadriculado em todas as figuras, nós temos algumas fórmulas prontas para vocês calcularem área. Área de quadrado ou área de retângulo, é só vocês multiplicar o valor da altura vezes o valor da base. No caso de quadrado, como aparece aqui 6 por 6, como essas duas medidas são iguais, eu bastaria fazer 6 elevado ao quadrado, que seria 36. Quando é retângulo, aí a base é diferente da altura. Aqui embaixo tem falando deles, eu explico melhor aqui. Na geometria plana, existem diversas figuras planas. Vamos estudar como calcular a área de algumas delas. Então, ele começa por um triângulo. Pessoal, é um pouco complicado, eu expliquei esse conteúdo para vocês sem ter artifícios para desenho, sem ter um quadro para a gente fazer o desenho e trabalhar e movimentar esses desenhos. Mas o triângulo, ele seria equivalente à metade de um retângulo. Aqui embaixo vocês têm um retângulo. Se vocês cortarem ele aqui no meio, vai virar 2 triângulos, né? Então, a noção da área de triângulo vem de ser a metade de um retângulo. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base é essa parte de baixo aqui, ó, o tamanho desse comprimento B. E a altura é aonde tem o ângulo de 90 graus, tá? Se eu só tivesse essa metade aqui, ó, então a altura seria a mesma e a base seria apenas a metade, tá bom? Então, sempre multiplica o número que aparece embaixo e a altura é sempre onde tiver esse ângulo de 90 graus aqui. Vocês vão considerar essa parte que tem o ângulo de 90 graus como a altura. E depois vocês vão dividir por 2, porque se eu fazer só essa base vezes a altura, eu vou encontrar o retângulo, que seria equivalente a esse triângulo aqui. Então, ele teria o dobro da área, tá? Sempre que eu falo em triângulo, base vezes a altura e divide por 2, tá bom? Para retângulo, só base vezes a altura. Base é o valor que está aqui embaixo e a altura é a lateral. Geralmente, retângulo você vai ter duas medidas. Multiplica aqueles dois números, você já tem a área do retângulo. No quadrado, como eu disse, a propriedade do quadrado é que ele tem todos os lados iguais. Então, eu não preciso fazer base vezes a altura. Basta eu saber um lado e fazer aquele lado ao quadrado. Se fosse 4 o lado desse quadrado aqui, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, né? O círculo é um pouco mais complexo a explicação dele. Então, nós temos a fórmula aí. Acredito que vocês já estudaram aí sobre a circunferência, sobre essa retinha em volta do círculo. Então, para a gente calcular a área de um círculo, nós vamos usar essa fórmula. Π vezes R ao quadrado. Π vale 3,14, R é o raio da figura. Então, geralmente vai vir lá, o raio vale 5. Só vocês aplicarem aqui, ó. A área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. Então, ficaria 3,14 vezes 25, né? 5 ao quadrado, 25. Embaixo, nós temos o trapézio. No trapézio, aqui embaixo, que é a
base maior, eu tenho um B grande, e lá em cima, que eu tenho a base menor, eu tenho um B pequeno, maiúsculo e minúsculo, tanto faz. E na altura, veja que a altura está dentro do trapézio, tá bom? Eu tenho o H. Então, o H é a altura. Eu vou somar essas duas bases, base maior mais a base menor. Depois que eu somei, eu multiplico a altura e divide por 2, tá bom? Por que divide por 2? Porque como eu somei as duas bases, eu teria uma figura muito maior do que essa aqui. Seria como se eu dobrasse o tamanho dessa figura. Tivesse uma de cabeça para cima e outra de cabeça para baixo aqui do lado dela e você estivesse calculando a área dessa figura grandona, tá bom? Por isso, base maior mais base menor, primeiro soma as bases, depois multiplica pela altura, por fim, divide por 2. Para o losango, eu vou pegar as retinhas que estão lá dentro do losango. Então, diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2. Porque como eu estou pegando as retas internas aqui, eu também estaria aumentando dobrando o tamanho desse losango aqui, tá bom? Porque por isso eu preciso dividir por 2. É mais ou menos a mesma noção do triângulo, tanto o losango quanto o trapézio aqui, ó, essas duas últimas, por isso que eu tenho que dividir por 2, porque eu estou somando valores maiores do que as laterais deles mesmo, tá bom? Então, vamos agora praticar. Resolva os seguintes exercícios no seu caderno. Qual a medida da área do triângulo? Então, lembra lá? Não lembra? Volta aqui ou vai lá no portal, tem lá a fórmula para vocês do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então, 4 é base, 6 é altura, multiplica esses dois valores, divide por 2. Número 2. Qual a área de um lote retangular de comprimento medido 25 metros e largura medindo 20 metros? Se é retângulo, multiplica esses dois números e está tudo certo. Calcule a área de um quadrado de lado 3,6. Lembra que eu falei que quando é quadrado eu não preciso de duas medidas, eu preciso de uma só? Então, 3,6 vezes 3,6, ou 3,6 ao quadrado. Na número 4, é um círculo. Então, precisa da fórmula do círculo, que é π, que já tem aqui, ó, 3,14, vezes o raio ao quadrado. Quem é raio nesse círculo? 10 centímetros. Então, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, 100 vezes 3,14. Esse é o valor da área desse círculo. Determine a área do trapézio. Mesma fórmula. Vai aplicar lá na fórmula. Ó. Soma 6 mais 4. O resultado dessa soma multiplica por 3, depois divide por 2. Só um detalhe para vocês. Sempre observa qual é a medida aqui, ó. Esse caso aqui é decímetro, aqui é centímetro. Então, no resultado da área, tem que ter esses valores elevado ao quadrado, tá bom? No caso do círculo, vai ficar centímetro ao quadrado, ok? E na número 6, eu tenho um losango. Já tem pronto o número da diagonal maior e da diagonal menor. Multiplica esses dois valores e divide por 2. Para encerrar, ele deixa um desafio aqui para vocês. Calcule a área rachurada ou essa colorida aí da figura, sabendo-se que O é o centro das circunferências e de OA vale 4 centímetros, AB vale 5 centímetros. Primeiro, eu vou ter que calcular a área do círculo menor. No círculo menor, o raio vale 4 centímetros. Calculei a área do círculo menor, divide por 2, eu vou ficar só com essa parte de cima do círculo menor. Deixa esse resultado e vamos calcular o círculo maior. De O a A, eu tenho 4 centímetros. De A até B, eu tenho 5. Então, somando de O até B, eu tenho 9 centímetros. Então, para
o círculo maior, eu tenho raio que vale 9 centímetros. Calcula a área desse círculo maior, que tem 9 centímetros de raio. Divide por 2 para vocês ficarem apenas com essa metade de cima aqui. Tenho a metade da área do círculo maior e a metade da área do círculo menor. Agora vocês vão subtrair o valor dessa metade da área maior menos o valor da metade da área do círculo menor. Esse resultado é a área dessa parte que está colorida aí na figura. Ela não é tão complicada, mas precisa de um raciocínio aí para vocês conseguirem fazer. Então, já estou ajudando aí com a dica. Vocês vão conseguir fazer a conta, tá bom? E com isso temos orientações finais aqui, dicas para lavar a mão, esses detalhes aí que todas as atividades têm. Se alguém quiser, também pode ir lá e imprimir a folha lá de atividades, né? Nela vocês têm a mesma parte que tem escrito no portal, tem escrito na folha, só não tem jeito de imprimir o vídeo, né? O que tem escrito lá tá aqui. Então, tem as fórmulas de todas as figuras planas para vocês acompanharem aí, para vocês olhar para responder as questões. E não tem muito segredo, da 1 até a 6 não tem muito segredo para resolver. O único que tem um segredinho maior aí é esse desafio que está no final. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender aí como resolver cada um dos exercícios. Assim que concluírem, me enviem. Então, nós estamos ficando por aqui. Até a próxima aula.